Por dentro do assunto, com o padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o padre Ednei Batista. E é nesse momento que começa o Por Dentro do Assunto, com produção de Donizete Eugênio, a apresentação de Carlos Lucena e padre Ednei Valdo Batista. Padre, bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe, Deus abençoe também nossos ouvintes todos. Amém. Nos auxílios técnicos, ele, Antônio Márcio de Barros Buim. E aqui pela Rádio Mensagem e também pela Web Rádio Pés de Cristo, o Por Dentro do Assunto começa lembrando que você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, só colocar lá #assunto, aí identifica-se melhor, mais fácil. Mande a sua pergunta, deixe bem claro se você quer se identificar ou não, e nós reportaremos a pergunta para o padre Ednei Valdo Batista e ele esclarece para você. Enquanto isso, a reflexão? Sim. Vamos falar hoje sobre a última das 8 bem-aventuranças, segundo o Evangelho de São Mateus, que já estamos conversando sobre elas há bastante tempo, né? Falando aqui que elas aparecem na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai, na qual o Papa nos incentiva ao caminho da santidade, né, nos dias atuais, mostrando-nos as suas possibilidades, né, e também os seus riscos, e fala das bem-aventuranças como de carteira de identidade do cristão ou do santo, né? E nós estamos então conversando já há várias semanas sobre estas bem-aventuranças. Hoje falamos sobre a última, que é: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Nós sabemos que seguir Jesus Cristo é um negócio arriscado, no sentido de que, é claro que é uma alegria, é claro que é uma graça, é claro que nos faz bem, mas é exigente, né? Porque viver como ele viveu, e nem todo mundo vai se agradar disso. Então Jesus sublinha que o caminho que ele faz e propõe é um caminho de contramão ou de contracorrente, e nos transforma em pessoas que questionam a sociedade com o seu modo de vida, em pessoas que incomodam. Jesus incomodou e chegou uma hora que quiseram eliminá-lo e de fato o fizeram. Mas, de qualquer forma, Deus serviu-se disso para realizar o seu plano. Então, as inúmeras pessoas que foram e são perseguidas por terem lutado pela justiça, por terem lutado pela verdade, pelo bem, né, por terem vivido os seus compromissos com Deus e com os outros, são testemunhas para nós de que esse também é um caminho para que o reino de Deus aconteça. Então, se nós não queremos afundar em uma mediocridade, né, viver mais ou menos, só não fazer coisa ruim, negativa, não podemos querer uma vida cômoda, né? Uma vida de compromisso com Jesus Cristo, de seguimento, não é uma vida de comodismo, porque ele disse que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quando a gente fala em perseguições, o Papa diz, nós não estamos falando daquelas que acontecem por causa do nosso modo errado de ser ou de tratar os outros. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa extremamente isolada dos outros, fechada, certamente não vão gostar muito do meu jeito, não vão se agradar muito disso, vão até me criticar, mas não dá para dizer que essa crítica ela é fruto da fidelidade ao Evangelho. Ela é fruto daquilo que eu escolhi, ou daquele meu jeito de ser que eu não consigo mudar ou não quero trabalhar. Não, o Papa diz assim: quando se fala de perseguição por causa da justiça, são daquelas inevitáveis, né? Daquelas que acontecem porque a pessoa está vivendo o Evangelho, praticando o que Jesus ensinou, defendendo os mais pobres, defendendo os últimos, né? Indo no caminho da verdade que muitas pessoas não querem trilhar.
E aí ele diz assim, o santo, ele não é uma pessoa excêntrica, distante, insuportável pela sua vaidade, pelo seu negativismo ou seu ressentimento. Não, isso é uma coisa humana, mas que o santo conseguiu superar. Normalmente os santos são pessoas agradáveis, são pessoas de quem os outros gostam de estar perto, estar junto, mas são pessoas comprometidas com a verdade. Eles não procuram agradar o ser humano, mas sim a Deus. Então, quando isso acontece, vem a cruz, né? Como consequência, porque alguém não gosta, alguém vai intimidar essa pessoa, vai ameaçá-la, e quem sabe ela poderá até mesmo ser presa ou ser condenada por causa disso, por causa da sua fidelidade. Então o Papa nos lembra que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, isto é, por causa da fidelidade, por causa do compromisso com o Evangelho, por causa da verdade, eles vão receber o reino de Deus, porque eles mostram que Deus é o primeiro que está na sua vida, é o mais importante, está em primeiro lugar na sua caminhada. Por isso o reino se manifesta nessas pessoas. E, finalmente, a gente tem que dizer que as perseguições, juntamente aqui com o Papa, não são uma realidade só do passado. No passado, em alguns lugares, nós sabemos que existiam e existem perseguições abertas. Ainda hoje tem países de maioria não cristã, que aqueles que se declaram seguidores de Cristo, que querem viver os valores que o Evangelho ensina, são perseguidos, né? Mas existem outras formas de perseguição que não são aquelas formas abertas. O Papa fala dos mártires contemporâneos, que através de calúnias e falsidades, né, são perseguidos, são maltratados, são criticados. Então isso é muito comum no tempo de hoje, né? Uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que é séria, que é comprometida, muitas vezes porque aqueles que não concordam com isso se opõem a elas, então são alvo de críticas, de calúnias, de mentiras, né? De difamações, de invenções que muita gente acredita, porque hoje com as redes sociais às vezes se fala uma bobagem que não corresponde à verdade e as pessoas acolhem isso porque aparece muito nas redes sociais, as pessoas até transmitem isso e assim acontecem as perseguições nos tempos modernos. Há também as zombarias que às vezes existem, né, por causa daqueles que vivem a sua fé, são perseguições. E aqueles que suportam isso com humildade, com paciência e sem desanimar, sem desistir do caminho que estão fazendo, estão sendo perseguidos por causa da justiça. E aí o Papa diz, abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que ele nos acarrete problemas, isto é santidade. Então com isso nós encerramos aqui a nossa reflexão sobre as bem-aventuranças, esperando que sejam úteis para a nossa vida, nos ajudem de fato a dar passos firmes e constantes no caminho da santidade. Começamos muito bem o Por Dentro do Assunto de hoje, quinta-feira, e agora a participação ao vivo. Telefones 3954-3010, 3954-3011. Do Vale do Sol, a Maria Isabel, bom dia. Bom dia, Oi, fique à vontade, pode perguntar ao padre Ednei. Muito obrigada. Sua bênção, padre. Deus a abençoe. Padre, Oi. eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando Sim. a pessoa que eu me casei, que era meu sonho, ter meus filhos, que eu não tive mãe, né? E não tive orientação de ninguém, só tive de Deus. Sim. Isso com certeza. Então, eu casei, mãe não vive bem, casei, fiquei 20 anos com ele, conversando, procurando conversar com ele. E ele é uma pessoa muito difícil, queria Sim. só pra ele. E ficava me assim, procurando em alguma coisa, inventando problema, inventando coisas, Tá bom. né, pra briga, né? Certo. E aí eu conversei tanto com ele que ele não me dava. Chegou um dia que eu falei pra ele, vamos mudar? Ele falou que ele nasceu assim e vai morrer assim. Certo. Só que o casamento
que eu casei, já fiz uma coisa errada, porque eu não amava ele como marido. Certo. Né? Mas eu gostava de, como que nem eu falei para ele, meu livro, a minha vida foi sempre um livro aberto. Certo. Eu falava toda a verdade. E falava para ele, ó, eu não gosto de você como marido e mulher, eu gosto de você assim, como amigo, irmão, né? Tá, qual que é a sua pergunta, por favor? Então, a minha pergunta é assim, depois que eu separei, eu fiquei 20 anos com ele, depois fiquei mais 20 anos. Certo. Ele morando no fundo, eu morando na frente, né? Certo. E mesmo assim, ele ficava me provocando, falando coisas horríveis, né? Tá. E eu ficava quieta, porque eu não gosto de discussão, não gosto de briga. Certo. Mas ele falando. E qual é a pergunta, por favor? A pergunta, padre, é que eu parei de falar com ele. Certo. Eu quero saber se isso eu estou certa ou não. Tá bom. Porque eu parei de falar com ele. Ok. Obrigado pela sua participação. Então, a gente, se é para brigar, né? Às vezes é melhor ficar cada um na sua. Se respeitando, ainda que de forma sem um contato direto. Agora, se conseguissem conversar, né, pelo menos se tratar respeitosamente, se cumprimentar, mas aí pelo jeito que você conta, não tinha condições, né, de ter uma amizade, uma relação tranquila. Então aí é melhor cada um ficar na sua mesmo, né, para evitar confusão, tristeza, decepção e ficar nutrindo até um sentimento negativo pelo outro. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma escolha que não é a ideal, mas que pode ser a mais útil para aquela situação concreta. E deixar para que a misericórdia de Deus avalie e julgue essa situação. Tá certo? Que Deus abençoe você, continue firme no caminho da fé, participando na comunidade, seguindo Jesus em todas as outras coisas que Ele propõe. E nesse aspecto, não depende só de você fazer diferente, né? Então, tenha paciência, mas entregue tudo isso também ao coração misericordioso de Deus e Ele saberá avaliar essas coisas e ter com certeza compreensão de tudo e de todos. Obrigado, Maria Isabel, aí do Vale do Sol, por sua pergunta. E agora o José, de Santana, região norte de São José dos Campos, também participa do Por Dentro do Assunto. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia, padre. Bom dia, Deus o abençoe. Amém. Eu gostaria de saber, senhor, não sei se a pergunta cabe ao senhor. Pode também, fazê-la, né? Se for eu respondo, senão a gente remete para outro. Então, por ocasião do 19º século da instituição do sacerdócio, em 1933, o Papa, acho que Pio XI, ele convocou o ano santo da instituição Divino Sacerdócio Católico. Certo. Qual a chance que o senhor vê para no ano de 2033 a gente ter um novo ano santo da instituição Divina do Sacerdócio Católico? Tá, obrigado pela sua participação. Olha, essa pergunta realmente não tem como responder, né? Porque essas coisas a gente não tem um conhecimento direto, elas partem sempre do Papa e dos seus assessores, né? É rica, mas é uma incógnita, né? Exato, os cardeais que assessoram o Papa ali nas decisões sobre a Igreja. Então, assim, chances existem. Tem tido tantos anos santos e anos jubilares e anos especiais que os papas têm convocado, né? Tivemos ano da fé, já tivemos o ano sacerdotal, já tivemos o ano da misericórdia. Então, nada impede que possa ter, mas aí dizer assim, o que está na cabeça, não sabemos nem quem será o Papa daqui a algum tempo, né? Nesse período, o que ele vai estar pensando, quais serão as urgências. Então, se acontecer, será uma bênção, mas dizer da possibilidade, das chances disso acontecer, não tem como, né? Teria que ser Deus para conhecer todas as coisas e o futuro. E isso eu não sou. Teve alguns anos repetidos, assim, tipo Ano Santo, repetição em outras ocasiões? Os anos santos existem sempre a cada 50 anos ou 25 anos.
Então, quando o Papa tem uma data, quando se celebra uma data, vamos dizer assim, redonda, 1000 anos, 2000 anos, 1500 anos de determinado acontecimento, normalmente é convocado, né, um ano santo promulgado para celebrar aquele motivo. E nós tivemos no ano 2000, né, o grande jubileu da encarnação, do nascimento de Cristo. Sim. Então, isso sempre acontece na igreja, sim. Obrigado, José, por sua participação aqui no Por Dentro do Assunto. Você acompanhando pela Rádio Mensagem, também pelo aplicativo e você acompanhando pelo nosso site radiomensagem.am.br e, claro, junto com a web rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo. Uma vovó pediu para não ser identificada, mas é vovó. Minha neta está namorando com um rapaz evangélico pela manhã e vai na igreja católica à noite. E também vai com ele em cultos na igreja. Eu acho errado. Tenho rezado pela conversão dele. Tenho medo dele levar a minha neta para a igreja evangélica em definitivo. O que fazer, padre? Primeiro se acalmar, né? Porque acho que não é para tanto. Hoje em dia, a gente vê que é muito comum que uma pessoa católica possa namorar e até se casar com uma pessoa que não seja católica. E não é o fim do mundo. A gente não vai dizer que isso aqui está errado, que isso não é bom. Tem tanta gente boa nas outras igrejas, quanto tem tanta gente complicada dentro da igreja católica, infelizmente. Então, ser bom não depende tanto da religião, depende da pessoa, da índole inicial que a pessoa tem. E na religião, é claro, ela tem que ser coerente, né? Então, eu não sei como é que vai ser, se esse namoro for para frente, se eles chegarem ao casamento. Agora, eu espero que sejam maduros, e aí tem que ser os dois, não é a mãe, não é a avó que tem que querer ou não querer as coisas. Os dois é que tem que querer, saber como é que a coisa deve acontecer, ter maturidade para administrar a diferença religiosa. E maturidade religiosa para entender que ela pode continuar sendo católica, ele pode continuar sendo evangélico, e eles, se respeitando, podem fazer um caminho de felicidade no matrimônio. Agora, como eu disse, precisa tanto de maturidade humana quanto religiosa para isso, né? Eu acho que a senhora não tem muito o que fazer, não, fica na sua, né? Reza por eles, trata bem a eles, não tem que rezar pela conversão dele. Porque não quer dizer que nós sejamos perfeitos e os outros que não são como nós não sejam, né? Conversão todos nós precisamos ter. Então, acompanhe isso, aconselhe, oriente para esta maturidade humana e religiosa, né? Nenhum problema que ela vá com ele em algum culto, se ela estiver segura de que ela é católica e quer continuar sendo católica, né? Inclusive para eles se casarem um dia, quem sabe. E agora, que ela não misture as coisas, né? Assim como ele também pode ir com ela em alguma celebração católica, sem que necessariamente ele tenha que se tornar católico. A gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça, e aí eu diria, talvez nós é que precisamos de conversão, né? Para a gente entender que ser de outra religião não é ser mal, não é ser ruim, né? É só ser diferente. E Jesus soube trabalhar muito bem com os diferentes, e Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Obrigado por sua pergunta, viu? Tem uma outra que veio aqui, acredito eu que é semelhante a uma outra situação, o senhor respondeu. Durante as celebrações da palavra, no momento em que os ministros levam a Sagrada Eucaristia para o altar, ali previamente preparado, se nesse momento se faz uma pequena adoração quando o Santíssimo está exposto, isso é correto ou está em desacordo com a liturgia? Eu já respondi outro dia, na verdade, assim, não é. Acho que o outro era na igreja, né? Esse seria pode fazer sim, um pequeno momento. Isso. O que não se pode é fazer meia hora de adoração, né? Primeiro porque não é momento de adoração. Uma coisa é a adoração ao Santíssimo, outra coisa é a celebração da palavra com a distribuição da comunhão ou a celebração da missa. Nem dentro da missa os textos litúrgicos dizem se deve fazer adoração ao Santíssimo. Adoração é um outro momento, fora da missa, como extensão do culto eucarístico que nós realizamos na missa. Então, um pequeno momento, sim, mas muito menos de adoração e muito mais
de prece, de entrega, de, quem sabe até de pedido de perdão diante da presença de Jesus Eucarístico, pode ser feito, cuidando para não repetir. Se já teve o ato penitencial, não vai fazer pedido de perdão de novo. Se já teve as preces, não tem que fazer um momento muito longo, né? Então, ou então deixa para fazer naquele momento, porque daí não fica repetindo e não fica encompridando muito a celebração. Esse é um cuidado que tem que se tomar. Sim. Não tem que fazer corrido, mas também não tem que demorar, né? Às vezes tem gente que acha que para fazer bem feito uma coisa tem que ficar demorando com ela, e não é verdade. Uma celebração da palavra, se não for com muita gente, dá para fazer em meia hora, 40 minutos. Não precisa fazer em 1h30, porque nem a missa a gente gasta tudo isso para celebrar, né? Então, pode-se fazer bem feito e fazendo também num espaço de tempo menor, porque é preciso entender que as pessoas não têm muita paciência hoje para coisa demorada. Então, ministros, né, nós temos que cuidar para não fazer as coisas segundo a nossa cabeça, mas fazer as coisas segundo o pensamento da igreja e que vá ao encontro dos anseios das pessoas, para não cansá-las, para não irritá-las, para não desanimá-las. E a dona Eurides do Jardim Flórida quer saber: é certo ou errado fazer a comunhão espiritual? Esse é um valor que a igreja tem, né? Não é a mesma coisa que a comunhão sacramental. Com certeza, para aqueles que podem fazer a comunhão sacramental, que têm condições de ir à igreja para tanto, devem fazer dessa forma. Vamos dizer, a forma primeira, correta. Para aqueles que não podem comungar sacramentalmente, ou não doente, idoso, que não vai à igreja sempre e que não recebe a comunhão também todos os dias na sua casa, mas uma vez por semana, então tem sentido essa comunhão espiritual, né? Ou mesmo aquela pessoa que naquele dia não está preparada para comungar, mas participou da celebração, ouviu a palavra de Deus, então que tem essa intenção de receber Cristo no seu coração espiritualmente. E a gente deveria dizer assim, que a própria palavra de Deus já é, né? Porque ela é palavra de Deus, é o Cristo falando conosco. Então, quando eu alimentei-me da palavra, eu já estou em comunhão com o Senhor, que é uma comunhão válida e verdadeira também. Mas não tem nada de errado nisso, não. O que a gente não pode é colocar isso como superior, como mais importante ou como algo constante na nossa vida. O mais importante e superior é a comunhão sacramental, que sempre que possível a gente deve fazer, estando preparado para isso. E a comunhão espiritual viria como uma segunda opção para aqueles que não podem ou não podem estar sempre na igreja para a comunhão sacramental. Santa Missa transmitida. Rádio, TV, indiferente. A pergunta da pessoa pediu também para não ser identificada. Meu pai tem 90 anos. A gente cresceu com ele fazendo a bênção da água com o padre Vitor Coelho, tradicional, pelo rádio. Aí foi uma pessoa na casa dele e disse que é para ele parar de fazer isso, benzer a água, que é bobeira. Só que meu pai assiste a missa, reza o terço todos os dias. E a água está na fé dele sendo abençoada. Eu não entendi aqui um trecho, não sei se usa também essa água para fazer batizados ou uma coisa assim. Não entendi muito bem. Mas indiferente disso, a primeira parte, se está errado, está certo. A primeira coisa que se deve dizer é assim: abençoar água não é uma coisa tão difícil que a gente precisa fazer sempre pela televisão, né? Dá pra gente levar a água na igreja, tem o dia das bênçãos, depois da missa pode pedir para o padre fazê-lo, até o diácono pode abençoar a água. Então, como não é uma coisa tão difícil, a gente não precisa fixar-se nisso pela televisão. Agora, é errado fazer isso? Sim e não. Sim, porque uma bênção que está gravada, no caso aí que essa pessoa citou, do Padre Vitor, que já morreu há muitos anos, né? Ele não está ali presente, tem a voz dele gravada, mas a intenção dele não está ali, porque ele não está mais ali. Então, aqui a gente deveria dizer, não está certo abençoar a água pelo Padre Vitor, ou por qualquer outro padre que já tenha morrido, ou por uma gravação. Então, não deve se fazer. Nem as emissoras deveriam fazer,
e nem os fiéis deveriam recorrer a esse recurso. Mas ele está falando. Então, quem está falando está fazendo errado, porque não é para fazer. Existem documentos da igreja orientando, né, a missa, bênção, atos religiosos pela TV, pela internet agora, pelo rádio. E aí é só seguir o que a igreja diz, que a gente não vai cometer exageros. Mas não é errado se há uma transmissão ao vivo, né? Então vou dar o exemplo aqui. Na TV Aparecida nós temos no meio da tarde, né, às 3 da tarde, um momento de adoração santíssimo, com uma reflexão da palavra, com a bênção da água, mas é ao vivo. Então o padre que está lá fazendo isso, ele tem a intenção, né, de fazer aquilo para aquela água que está ali diante da televisão. Então aqui a gente tem que dizer, aí estamos dentro de um caminho que a igreja concorda que se faça, né? Aí pode fazer. Agora, a missa pela televisão, ela tem o seu valor, enquanto é um momento de se ouvir a palavra de Deus, de se ouvir o ensinamento da igreja, uma reflexão útil para a vida. Isso vale para o doente, para o idoso, para qualquer pessoa. Não é a mesma coisa, não substitui a missa celebrada dentro da igreja, com a comunhão. Presencial. Né? Então tem o seu valor, mas não é a mesma coisa. Então, para aqueles que podem ir à igreja, podem também ver a missa na televisão, não tem nenhum problema. Mas devem cumprir pelo menos o preceito dominical de ir à missa. E se puderem ir todos os dias, tanto melhor. Agora, para o idoso, é uma forma dele ouvir a palavra de Deus, é uma forma dele sentir ali coisas boas que vão incentivar a sua caminhada, a sua vida. Mas, de qualquer forma, ele deve receber depois a Eucaristia através dos ministros, né? O idoso, o enfermo, não pensar que é a mesma coisa, porque ele não pode estar resolvido. Não, tem que complementar com a comunhão trazida depois pelos ministros. E não é difícil só entrar em contato com a pastoral da saúde, os ministros. A secretaria da paróquia. Secretaria da paróquia. Claro. Isso, a visitação, o padre vai lá, ver se está tudo certinho para poder receber a comunhão. E por aí vai, né, padre? Sim. Perfeito. Quase finalzinho do Por Dentro do Assunto. Obrigado você que está deixando a sua pergunta, passando para a gente aqui, e o padre esclarecendo as suas dúvidas. Padre, falando em batismo, já que estava dentro dessa pergunta, por que a Igreja Católica não pratica mais batismo por imersão? Não é que não pratica, pode praticar, né? Nunca foi proibido fazer. É que com a mudança dos tempos e também das realidades, começou-se a batizar muita gente, né? Na antiguidade era menos gente e eram aqueles que se convertiam ao cristianismo que eram batizados. Então não era tanta gente assim, né? Depois, quando o cristianismo se tornou uma religião oficial, depois quando chegou um tempo que todo mundo era cristão, né, e católico, então todo mundo era batizado. Aí o número era muito grande. E para facilitar, seja a questão do tempo, a questão do acesso, né, fez-se o batismo dessa forma como nós temos, de derramar a água na cabeça da pessoa, da criança, né? Mas nunca foi dito assim, não pode mais fazer por imersão. O que os liturgistas hoje têm falado é que o batismo por imersão, a visibilidade dos sinais é muito maior, né? É muito mais bonito, fala mais ao coração. Porém, precisa de uma estrutura para isso. As igrejas precisariam de uma piscina para batizar um adulto, por exemplo. Para batizar uma criança, de qualquer forma, precisa de uma pia batismal grande, né? Não pode ser uma coisinha muito pequena, uma bacia pequenininha. Então, tem essa questão da estrutura, do tempo, de toda uma organização da pastoral litúrgica, inclusive, para que a celebração seja bonita, significativa. E nós temos um defeito terrível, né? Que às vezes nós queremos fazer as coisas rápido, fazer as coisas mais fáceis, né? Mas perdemos a riqueza daquilo que se faz. Então isso está em todo mundo, não vou dizer só no padre, não. Às vezes está também nos leigos que não querem ajudar, que não querem fazer uma celebração com canto, com símbolos, com gestos, né? E no próprio povo que procura o sacramento, que quer o sacramento, mas quanto mais rápido possível, né?
Hoje em dia, uma celebração que demore um pouco mais, muita gente que não é de tradição de participar da igreja fica incomodada, porque está demorando muito, né? Então, aí você tem todas essas dificuldades para fazer uma celebração que leve mais tempo e que supõe, assim, posturas e estruturas diferentes. Então, teríamos que nos converter, né, entender por que fazer de determinado jeito, nos converter a isso e ter a disposição de fazer um caminho diferente. Vou dar um exemplo aqui que mostra muito bem essa mentalidade, né? O tempo de catequese. Normalmente os pais, né, querem que os filhos façam a primeira Eucaristia amanhã. E aí dizem assim, mas no meu tempo a gente fazia 1 ano só. Dá vontade de dizer assim, é por isso que você não vem na igreja, é por isso que você não sabe nada da igreja, e é por isso que você não entende como é que a igreja caminha. Porque você fez uma catequese rapidinha, né, só para receber o sacramento, mas não mudou a mentalidade, não aderiu ao evangelho, à igreja, à proposta dela. Né? Não teve aprofundamento e nunca nem voltou para isso, né? Então aqueles pais que, por exemplo, entendem o que significa a fé, a caminhada na igreja, ser batizado, ser crismado, eles vão querer que o filho faça uma catequese bem feita, vão até ajudar nisso. Não vão ficar cobrando que é o tempo, está demorando muitos anos, não sei o quê, né? E vão ter um resultado diferente também, porque eles já vivem isso na casa. Então, isso para dizer como que a mentalidade do ser humano dificulta muitas vezes que aquilo, né, que é bonito e significativo não possa ser feito ou tenha que ser feito de forma simplificada, porque senão você cria mais problema do que ajuda. Só uma palavra aqui, o Luiz Antônio do Bandeira Branca disse: venho agradecer por este momento abençoado. Obrigado, Luiz Antônio. Deus abençoe. Amém. Amém. Padre, acabou o tempo. Mas quinta-feira que vem tem mais, se Deus assim permitir, né? Se Deus quiser. Vamos pedir a Ele que nos dê vida, saúde, amém, sabedoria, para podermos estar aqui novamente. E por aí vai. Sua bênção, Padre. Sim. Que Deus abençoe, então, a todos os nossos ouvintes, a todos os que trabalham e fazem acontecer a nossa Rádio Mensagem. E vamos sempre com muita alegria caminhando, sabendo que Deus conduz nossos passos. Na medida em que nós abrimos o coração, muitas graças e muitas bênçãos vão se dando em nossa história. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E essa bênção foi ao vivo. Essa é ao vivo. Essa é ao vivo. Povo de Deus, as perguntas que não foram apresentadas hoje, não se preocupe. Nós vamos apresentando nas próximas edições do Por Dentro do Assunto, que tem produção de Donizete Eugênio, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Padre, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe hoje e sempre. Por aqui fica o Por Dentro do Assunto, aqui pela Rádio Mensagem, pela Web Rádio Pés de Cristo, da Paróquia Espírito Santo. No oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos. Semana que vem tem mais. Você acompanhou na Mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista.